Meu nome é Rosana Montenegro. A noite em que minha irmã, Isabelle, me mandou procurar outra mesa porque eu não era família de verdade foi o dia em que algo dentro de mim se quebrou para sempre. A risada deles explodiu ao meu redor, alta e cruel, e logo depois deslizaram a conta de $3.500 na minha direção. Paguei em silêncio, as mãos trêmulas, mas a fúria interna era mais firme que qualquer aço. O tilintar dos talheres e o murmúrio das conversas enchiam um restaurante elegante, mas, para mim, o som se transformou em um zumbido vazio depois que as palavras cortantes de Isabelle perfuraram o ar. Minha cadeira arranhou o chão sutilmente enquanto eu me levantava, esforçando-me para esconder o tremor nos joelhos. Caminhei os poucos passos até uma mesa perto do bar. Cada clique do meu salto pontuado pelos cochichos e olhares furtivos dos estranhos que haviam ouvido o suficiente para montar o quebra-cabeça da humilhação. Sentei-me sozinha, com as mãos cruzadas no colo, sentindo o peso do olhar deles mais pesado do que qualquer lustre sobre minha cabeça. De onde estava, eu ainda conseguia ouvi-los. Gustavo vangloriava-se de seus investimentos, Arthur ria de alguma história que já havia contado inúmeras vezes, e Beatriz elogiava Isabelle por seu bom gosto no vinho. A risada deles aumentou, como se me ter expulsado da mesa fosse apenas uma forma divertida de entretenimento. Quando os pratos foram retirados e os garfos de sobremesa tilintaram na porcelana, preparei-me para o golpe final. O garçom se aproximou, hesitando um pouco antes de depositar a conta à minha frente. Meus olhos caíram sobre os números impressos no papel, $3.500. Prendi a respiração. Isabelle recostou-se na cadeira, com um sorriso afetado e intencional, e soltou, em um tom doce o suficiente para ser veneno. Vá em frente, Rosana. Considere isso um pequeno agradecimento por todos os anos que a mantivemos sob nosso teto. Meus dedos tremeram ao deslizar meu cartão na pasta, minha assinatura vacilou no comprovante. Forcei um sorriso para o garçom, tentando mascarar a onda de vergonha que subia no meu peito. Ao devolver a pasta, senti algo se solidificar dentro de mim. Aquele instante, o riso deles, a conta, o olhar de triunfo nos olhos de Isabelle, gravou-se em mim como uma cicatriz. Saí daquela mesa de cabeça erguida. Por dentro, no entanto, carregava uma promessa afiada como vidro quebrado: eles jamais voltariam a decidir o meu valor. Cresci com lembretes constantes de que eu não pertencia àquele lugar. No aniversário de 16 anos de Gustavo, um carro novinho reluzia na garagem, com vizinhos reunidos para admirá-lo, enquanto eu percorria quilômetros a pé para a escola, em sapatos que deixavam a chuva entrar. Isabelle recebia vestidos embrulhados em papel de seda, intocados e de cores vibrantes, enquanto eu vestia roupas que cheiravam a mofo e armário, com as costuras gastas antes mesmo de tocarem a minha pele. Quando perguntava o que poderia estudar ou o que eu poderia me tornar, a resposta nunca era encorajamento. Era um lembrete seco: agradeça por ter um teto sobre sua cabeça. Se não fosse por Vivian, talvez eu tivesse aceitado a versão deles sobre a verdade. Ela era a única que me enxergava, a única que foi à minha formatura e apertou um livro em minhas mãos, com a voz firme em meio ao barulho do ginásio lotado: você não precisa que ninguém lhe conceda valor, Rosana. Você o construirá por conta própria. Essa frase ficou comigo, uma semente que sobreviveu a cada desprezo. Vivian raramente interrompia a crueldade da família, mas seus olhos estavam sempre ali, perspicazes e atentos, como se estivesse registrando silenciosamente cada ferida. Seu olhar, por si só, me lembrava de que eu não estava imaginando o que estava acontecendo. Naquela noite no restaurante, eu estava preparada para sair despercebida assim que a conta fosse paga. Minha humilhação parecia completa, e eu só queria fugir. Mas o arrastar da cadeira de Vivian pegou a todos de surpresa, silenciando o salão. Ela se levantou, a bengala firmemente plantada no chão, e sua voz preencheu cada canto do ambiente. Não vou ficar sentada assistindo vocês destruírem Rosana por mais um segundo. O falatório morreu. Garfos congelaram no meio do caminho até a boca. Meu peito apertou quando ela enfiou a mão na bolsa e retirou um envelope lacrado. Eu assinei um novo testamento ontem, ela declarou. Cada propriedade, cada empresa, cada ação pertence a Rosana. Nenhum de vocês herdará nada.
As palavras caíram como um trovão. O copo de Gustavo escorregou e se espatifou no chão. O queixo de Isabelle caiu, o rosto se contorcendo em descrença. Arthur e Beatriz ficaram pálidos. Meu pulso rugia nos ouvidos, como se meu próprio corpo não soubesse como lidar com tal choque. Naquele instante, o restaurante elegante deixou de ser um lugar de lustres e taças de vinho. Tornou-se uma arena, e eu não estava mais à margem. Eu havia me tornado centro, o olho de uma tempestade que se formava há décadas e que agora estava prestes a explodir. O anúncio de Vivian se espalhou como fogo, e em poucos dias meu telefone foi inundado. As mensagens de Gustavo vieram primeiro, ameaças secas que se transformaram em acusações diretas. As de Isabelle vieram em seguida, destilando veneno disfarçado de ultraje. Então a voz de Gustavo me atingiu uma noite, aguda e fria. Rosana, essa farsa não vai durar. Estamos levando você ao tribunal. Você não nos envergonhou por tempo suficiente? Agora quer nos roubar também? Sentada sozinha no meu apartamento em Portland, com a luz da rua desenhando listras nas paredes, as palavras me feriram. Não porque me surpreendessem, eu sempre fui o bode expiatório, a peça descartável. Mas agora, exposta à luz da verdade, eu era subitamente retratada como uma ladra. A imprensa sensacionalista agiu rapidamente. Capas de revistas estampavam: filha adotiva rouba fortuna e anjo ou caçadora de ouro. O primeiro golpe real veio quando soube que Gustavo havia contratado um detetive particular para vasculhar cada canto do meu passado. O segundo se seguiu rapidamente. Isabelle, em um estúdio de TV, chorava copiosamente, insistindo para milhões de telespectadores que eu havia manipulado o estado frágil de Vivian. O apresentador balançava a cabeça com seriedade. A plateia murmurava em simpatia. Eu me sentia a vilã de uma peça escrita por outra pessoa, presa no roteiro deles. Mas então, veio a reviravolta que eu não esperava. Em uma tarde, Vivian me chamou ao seu escritório na Casa do Lago. Papéis pesados de tinta e evidências estavam espalhados sobre a mesa. Ela deslizou a pasta para mim. Rosana, disse ela, em voz baixa. Você precisa ver isto. Arthur e Beatriz não apenas a maltrataram. Eles a roubaram. Seus pais deixaram $600 mil para seu sustento e educação. Eles gastaram tudo. Folheei os extratos, meu peito apertando a cada linha. Mensalidades da escola particular de Gustavo, passagens aéreas para as férias europeias de Isabelle, reformas na casa da família. Tudo tirado de fundos destinados a mim. Por anos, eu me perguntei se era ingrata, se talvez minhas feridas fossem imaginárias. Mas encarando aqueles números, eu soube a verdade. Eu não tinha sido apenas privada de afeto. Eu havia sido roubada no momento em que meus pais morreram. Na manhã seguinte, sentei-me ao lado de Vivian. As mãos dela tremiam ao levantar a xícara de chá, a voz mais fraca do que antes. Fiz a pergunta que pesara na minha língua a noite toda. Há quanto tempo você sabe? O suspiro dela carregava o peso dos anos. Há 2. Pedi ao meu advogado para investigar discretamente. Eu não podia acusar sem provas. Rosana, isso nunca foi apenas sobre dinheiro. Foi sobre como eles usaram você, como eles construíram a vida deles sobre o que era seu. E eu me recuso a deixar este mundo com essa mentira ainda de pé. O olhar dela sustentou o meu, inabalável apesar das sombras sob seus olhos. Os médicos dizem que é estágio 4, pancreático. Meu tempo é curto, mas antes de ir, quero justiça para você. As palavras dela cortaram mais fundo do que qualquer insulto que Gustavo ou Isabelle já haviam lançado. O alívio por ela sempre ter visto a verdade colidiu com a dor de saber que eu a perderia em breve. Ela estendeu a mão para a minha, o aperto frágil, mas firme. Faremos isso juntas. Uma coletiva de imprensa. Todos os documentos, todas as provas expostas para todos verem. Você não ficará mais em silêncio. Olhei para ela, frágil, mas inflexível, e algo se acendeu dentro de mim. Pela primeira vez em décadas, senti a esperança superar a dor. Desta vez, o mundo me ouviria.
Desta vez, a justiça não seria deles para distorcer. A chuva naquela manhã parecia um aviso, pequenas pontadas frias contra o meu casaco. Quando Vivian e eu entramos na sala de conferências lotada, as câmeras piscavam como uma constelação hostil. Microfones se esticavam em nossa direção, como se pudessem arrancar a verdade do ar. Sentei-me ao lado dela, os dedos cerrados no apoio de braço, observando Bastos, o advogado, dispor os documentos para que as lentes não perdessem nada. Extratos bancários, transferências autenticadas, avaliações médicas que provavam a sanidade de Vivian ao assinar o testamento. Quando ela falou, sua voz estava mais firme do que eu me sentia. Ela narrou as pequenas crueldades que me perseguiram por décadas, depois empurrou os papéis para a frente e disse, claramente, que o dinheiro destinado à minha criação havia sido desviado. A sala prendeu a respiração. Pela primeira vez, um dano particular tornava-se registro público. Então Isabelle rompeu pela porta, o rímel escorrendo pelo rosto, a indignação pingando de cada sílaba. Ela apontou para mim e acusou, em voz alta, teatral e desesperada. As câmeras registraram avidamente cada tremor em sua voz. Em vez de me encolher com o espetáculo, Vivian se inclinou e murmurou, veja. Eles se desfazem sozinhos. Sentei-me ali enquanto o mundo assistia à ferida finalmente expor suas bordas cruas. O vídeo do ataque de Isabelle viralizou antes do jantar. Redes sociais se encheram de pessoas que nunca me conheceram, de repente oferecendo simpatia, enquanto outras procuravam por escândalos. 3 dias depois, o advogado da família entrou com uma ação me acusando de coerção e influência indevida. A narrativa inverteu, a vítima virou a acusada. Então vieram os rumores. Um suposto encontro com um cliente rico. Insistência em propriedades que não precisavam de prova para ferir. Denúncias anônimas. Repórteres oportunistas. Manchetes venenosas, cada uma um golpe calculado. Certa noite, uma voz de homem me avisou para eu me afastar ou seria exposta. Minhas mãos tremeram, mas não só de medo, e sim da fúria que eu havia reprimido por tanto tempo. Bastos espalhou nossas provas na mesa de centro de Vivian e falou com a franqueza de alguém acostumado a tempestades. Eles vão fabricar barulho. Nós respondemos com fatos. Observando Vivian descansar, sua respiração superficial, mas seu olhar inalterado, senti a forma do que estávamos lutando. Não por dinheiro, mas pela verdade sobre quem eu sempre fui. Desta vez, eu não ficaria quieta. O tribunal reluzia sob a luz do sol, mas dentro da sala de audiências, o ar estava denso de tensão, pesado como se pudesse ser esculpido com uma faca. Eu conduzi Vivian em sua cadeira de rodas até a nossa mesa, Bastos caminhando ao nosso lado com uma autoridade silenciosa que me acalmava. Do outro lado do corredor estavam Arthur, Beatriz, Gustavo e Isabelle. Seus ternos impecáveis, suas expressões afiadas em adagas de ressentimento. O advogado dele se levantou primeiro, com a voz suave, mas cortante. Ele me pintou como uma manipuladora, uma parasita que se aproveitou da fragilidade de uma mulher idosa. Ela explorou a fraqueza da senhora Reis, curvando o julgamento dela para roubar o que nunca foi dela, ele disse, o olhar me trespassando como se me desafiasse a negar. Cada palavra acendeu raiva e dor em igual medida, pois a verdade era mais simples. Eu nunca quis o dinheiro deles, apenas reconhecimento, apenas justiça. Bastos se levantou com precisão calma. Ele empilhou as provas e abriu cada pasta para o tribunal ver. Registros bancários rastreavam o roubo dos $600 mil, sacados e redirecionados para cobrir a mensalidade de Gustavo, as viagens de Isabelle, os confortos de Arthur e Beatriz. Testemunhas depuseram sobre os anos de desprezo, as humilhações que eu havia suportado. Em seguida, vieram os registros médicos, prova clara da mente lúcida de Vivian quando ela assinou o testamento. Mas foi o vídeo que abriu a sala. Na tela, Isabelle berrava diante dos repórteres, a voz aguda e estridente, nós merecemos esse dinheiro. Nós a criamos. As palavras reverberaram na câmara, uma confissão exposta. Eu a observei empalidecer com o próprio reflexo, os lábios tremendo. Levantei-me, minha voz frágil, mas se firmando a cada sílaba.
Não estou aqui para roubar. Por 30 anos, fui invisível no único lar que tive. Retirada de fotos de família, ridicularizada em roupas de segunda mão, negada até mesmo um pequeno pedido de mensalidade. O tempo todo, o que meus pais me deixaram foi gasto com os outros filhos deles. Hoje, peço apenas isto, que eu seja vista como alguém digna de justiça. O silêncio que se seguiu foi imenso. Eu podia ouvir meu coração batendo nos ouvidos, mas não vacilei. A juíza Antunes inclinou-se para a frente, o cabelo prateado brilhando sob as luzes fluorescentes, os olhos firmes com finalidade. Tendo revisado as provas e testemunhos, este tribunal considera o testamento válido. A herança é concedida integralmente a Rosana Montenegro. Arthur e Beatriz Reis são obrigados a reembolsar os $600 mil desviados, com juros, elevando o total a cifrão 1,8 milhão. Este caso está encerrado. Seu martelo bateu. O som foi ao mesmo tempo um trovão e uma libertação. Do outro lado, Arthur desabou na cadeira, como se o peso dos anos o tivesse esmagado. Beatriz cobriu o rosto com as mãos, soluços abafados contra a madeira da mesa. Gustavo curvou a cabeça, toda a sua arrogância drenada. E Isabelle saltou de pé, a voz explodindo em um grito: não! Isso é fraude. Ela não passa de uma sanguessuga. Os oficiais se moveram rapidamente, segurando seus braços enquanto ela esperneava e gritava, o protesto se dissolvendo em ecos pelo corredor. Fiquei imóvel, lágrimas escorrendo livremente enquanto apertava a mão frágil de Vivian. Ela virou o rosto para mim, a voz um sussurro, mas afiada com orgulho. Você venceu, minha querida, e conquistou cada pedacinho disso. As palavras dela preencheram o silêncio deixado pela derrota deles. E, pela primeira vez, senti a balança pender inteiramente a meu favor. A justiça havia falado, e ela levava o meu nome. O veredito se propagou como uma onda de choque. Em breve, a própria cidade parecia vibrar com meu nome. As bancas de jornal exibiam minha fotografia nas primeiras páginas, manchetes ousadas e desafiadoras: filha adotiva vence, justiça sobre família rica. A foto não era de uma mulher retratada como fardo ou oportunista. Era de mim, de pé, ereta, as mãos cruzadas com calma determinação, uma figura que finalmente havia falado e sido ouvida. Quando uma estação local pediu uma entrevista ao vivo, senti o conhecido tremor do medo. Mas desta vez, eu sabia que a história viria da minha boca. Sentei-me sob as luzes quentes do estúdio e falei com clareza. A parte mais difícil dessa luta não foi sobre herança, eu disse, minha voz carregando mais longe do que eu esperava. Foi viver sob um teto onde eu nunca fui tratada como filha. Todos os dias eu era lembrada de que era uma estranha. O veredito não apenas devolve o dinheiro roubado. Ele restaura a dignidade. Não só para mim, mas para toda criança que foi informada de que vale menos porque foi adotada. O estúdio mergulhou em um silêncio que vibrava. Então, aplausos irromperam, subindo como uma maré, espalhando-se pelos lares através da transmissão. Eu saí daquela entrevista com os ombros mais leves do que jamais estiveram. Um peso que eu carregava por décadas finalmente havia caído. As semanas seguintes foram um borrão de assinaturas, documentos legais e manchetes. Mas sob a tempestade pública, a verdade particular pairava. Vivian estava se esvaindo. Passei horas ao lado de sua cama. Certa noite, ela estendeu a mão para a minha. Rosana, ela sussurrou, a voz fraca, mas inabalável. Nunca permita que eles a definam. Você é o meu legado. Não pelo que eu lhe deixei, mas porque encontrou a força para lutar quando eles a queriam em silêncio. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu me inclinava, inalando o cheiro familiar do cabelo dela, prateado e suave contra minha bochecha. Sussurrei de volta que eu carregaria as palavras dela para sempre, que eu a honraria não com dinheiro, mas com a vida que eu construiria. Poucas noites depois, ela se foi enquanto dormia, o rosto sereno, a mão ainda levemente curvada na minha. A dor que me rasgou era crua, mas por baixo dela pulsava algo mais forte, a verdade inabalável de que ela havia me deixado mais do que riqueza.
Ela havia me dado um universo de força e a permissão para viver, definida não pela crueldade deles, mas pela minha própria resiliência. Um ano depois, eu estava na torre de vidro da Fundação Vivian, a instituição de caridade que construí em sua homenagem para proteger crianças em lares temporários que foram deixadas de lado como eu fui. Nas paredes, fotografias de crianças sorridentes brilhavam com esperança. As manchetes não me rotulavam mais como a filha adotiva em busca de herança. Agora eu era descrita como uma líder, uma mulher que transformou cicatrizes em força. Uma revista de finanças chegou a declarar: Rosana Montenegro, a mulher que transformou a dor em legado. E a minha antiga família? Arthur e Beatriz venderam tudo, recuando para um apartamento apertado. O casamento de Gustavo se desfez sob dívidas, e o império de Isabelle desmoronou em falência. Um dia, ela me enviou um e-mail implorando por perdão, até mesmo por dinheiro. Eu o apaguei sem hesitar. Eles haviam se destruído pela própria ganância. No final, subindo na sacada, o pôr do sol de Portland me banhou. As palavras de Vivian ecoaram suavemente. A vingança mais doce não é destruí-los. É construir a vida que eles nunca acreditaram que você conseguiria. E eu sabia que tinha feito exatamente isso. Obrigada por ouvir a história de Rosana. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.